Boa tarde, gente. Ou bom dia, ou boa noite, né? Vai saber a hora que você está assistindo. E eu sou a Lavínia, eu sou monitora de inglês e hoje eu estou trazendo algumas resoluções de questões do Enem para a gente dar uma analisada e responder, ok? Eu trouxe 4 no total. Vamos para a nossa primeira. Esse primeiro texto tá com o título é Sex Sugar, né? Aqui, o que a gente tem que fazer quando se depara com um texto no Enem? Primeiramente, a gente tenta analisar as palavras cognatas, que nós temos muitas aqui, se nós formos dar uma velha passadinha de olho no texto, ok? Aqui nós temos fact, que nós podemos ver que pode ser fato. Nós temos Brazilians, né, os brasileiros, consume e outras palavrinhas aqui que podemos achar como calories, nós podemos interligar com calorias. Mais umas aqui, coffee, café, fruit, frutas. Nós temos também process, que pode ser processo. Recommend. Nós temos também contribute, pode ser contribuir. Obesity, que pode ser obesidade, né? Que é obesidade. Diabetes, que é diabetes. Cancer, que é câncer, né? E Essex, que nós podemos interligar que seja excesso, como o texto já diz. Outras palavrinhas que poderemos aprender com esse texto, que é alguma coisa muito importante para vocês que estão estudando para o Enem e vestibular, é vocabulário. Hoje nós trabalhamos muito com gramática, existe muita aula de gramática de inglês, e mais importante é vocabulário. Quanto mais vocabulário você conseguir atribuir no seu dia a dia, aprender, memorizar, melhor vai ser para a sua interpretação textual. Então, nós vamos, com essas palavrinhas cognatas que nós vemos agora, e outras palavrinhas desse texto que nós vamos aprender, é o seu repertório de vocabulário, ok? Aqui nesse texto, nós podemos observar que está falando sobre os brasileiros e excesso de alguma coisa. E esse excesso aqui, com a palavra consuming, que a gente vê aqui, que é consumindo, então é um excesso de que os brasileiros estão consumindo. O brasileiro está consumindo alguma coisa em excesso, né? E nós podemos ver calories, ou seja, então é um alimento muito calórico. Nós podemos ver citando algumas comidas, algumas frutas que é citadas aqui, como café, frutas. Nós temos aqui drinks, que é beber. Então, como tá drinks, são bebidas, ok? Cookies, que eu acho que quem aqui já comeu muito biscoito, que tá aqueles cookies de chocolate, cookies é biscoito. Nós temos também Candy. Quem já ouviu falar daquele jogo King Crush? Pelo amor de Deus, todo mundo joga aquilo. Então, Candy é doce, ok? E também nós temos três palavrinhas muito importantes nesse texto, que também ajuda muito a interpretar, que é The World Health Organization. The World Health Organization, WHO, é a nossa Organização Mundial da Saúde, né? Então, essas três palavrinhas nos dá muito a entender. Esse texto está falando sobre saúde. Então, é um consumo de algo em excesso que pode estar prejudicando a saúde dos brasileiros. Nós temos que ter esse tipo de interpretação. Mas, Lavínia, por que você não está lendo o texto inteiro em inglês? Por que você não está falando das outras palavras? Porque eu estou tentando trazer essa análise para uma pessoa que não tem conhecimento de vocabulário tão extenso como eu tenho, ok? Então, eu estou tentando analisar
as questões, analisando essa questão agora, da maneira que você possa substituir esse método que eu estou usando nos textos da prova, ok? Porque lá você não vai ter todo esse repertório de ajuda para poder você conseguir interpretar um texto, ok? Então, o que nós deduzimos só com essas palavras cognatas e algumas dicas que eu dei de que é um texto que está falando de um excesso de consumo dos brasileiros e está se referindo à sua saúde, e que é uma comida calórica, ok? E no restante do texto, quando nós vimos que o The World Health Organization, vem a palavra recommends, então ele está recomendando. A WHO, né, que é a Organização Mundial da Saúde, está recomendando. Aí tem essa palavra sugar. Aí nós podemos pensar e observar que ela é citado várias vezes no texto. Então, excess sugar. Sugar é açúcar. Então, nós podemos já entender no texto que é excesso de açúcar. Vamos anotar essa palavrinha no nosso vocabulário. Açúcar é sugar. Nós podemos ver também no restante do texto que nós temos a palavra e a organização ela recomenda que devemos consumir menos de açúcar diariamente, menos de 10% e não mais de 10%, ok? Então, a letra B também tem que ser cortada, nos dando a alternativa correta, que é a letra C, e também é mais óbvia, ok? O brasileiro está consumindo açúcar em excesso diariamente, então a alternativa correta é a letra C. E aqui nós temos um banco de vocabulário, ok? De algumas palavrinhas que devemos anotar e relembrar. Excesso de açúcar, né? O excesso. Sugar, que é açúcar. Calories, que é caloria. Consuming, que é consumindo. Processed foods, que é comidas processadas. Obesity, que é obesidade. E a nossa The World Health Organization, WHO, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ok? Na próxima questão, nós temos uma imagem. Muito importante também a gente sempre analisar todos os detalhes da imagem. Nós estamos vendo o que aqui? Bem grandão, attention. Então, vamos observar, é uma cognata, ok? E está dizendo o quê? Atenção. Family driver. Aí nós temos um carro em zigue-zague, né? Ou seja, então ele não está dirigindo bem. Family pode ser o quê? A gente ainda não sabe. Aí tá, driver. Quem aqui já ouviu muito falar quando alguém vai comprar um carro que vai fazer um test drive? Né? Fazer um test drive lá na Ford. Ele vai fazer o quê? Ele vai testar a direção do carro. Então, drive é direção, ok? É dirigir. Aí na frase abaixo tem stop, prejudice, stop discrimination. The Anti-Discrimination Act is the first in Croatia, ok? Vamos lá. Aqui tem algumas palavrinhas para a gente analisar nessa frase de baixo. Nós temos discrimination, que nós podemos observar que é discriminação, ok? E nós temos anti-discrimination. Toda vez que a gente vê uma palavra antes ou acompanhado de outra palavra, nós deduzimos dentro do português que é o seu contrário, certo? Então, se discrimination é discriminar, anti-discrimination é anti-discriminação, ok? Pelo que é o mesmo tipo de contexto que temos aqui no Brasil, ok? E nós observamos também que é uma placa de atenção de direção. Aí tem a palavra family, né? Family. Parece muito com feminino, ok? Aí, dentro do enunciado, antes da gente tentar deduzir o que pode ser essa palavra, vamos ver o enunciado e as questões. Aí tá, a campanha desse pôster, campanha.
Vamos marcar essa palavra. É direcionado aos croatas. Tem como propósito alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Mulheres, se aqui está citando mulheres, aquele family é referente, sim, a feminino. Então, está dizendo o que lá no texto? Atenção, é como se tivesse atenção, direção feminina ou mulher na direção. Totalmente preconceituoso, certo? Né? Totalmente preconceituoso. Letra E, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Vou lhe trazer uma informação. Muitos dados que fizeram, muitos estudos que fizeram atualmente sobre a segurança no trânsito, é constatado que a mulher tem mais segurança, ela causa menos acidente do que homens. Ok, homens? Tá, vamos voltar à questão. Aqui nós podemos analisar que é um alerta ao cidadão sobre a lei em vigor contra a discriminação. A gente está observando o que aqui? Quando está escrito lá a palavra campanha, campanha é um projeto para influenciar alguma ação, ok? Aí, essa ação está direcionada aqui aos croatas. Então, por que é diferente entre campanha e lei? A campanha é isso, ela tem uma intenção de influenciar, ela não obriga. Como, por exemplo, você é obrigada a votar, com 18 anos você já é obrigada a votar, é uma lei. Você não pode descobrir esse voto porque você tem, após uma multa para poder pagar, se você não cumprir essa lei. A campanha, não. Como se fosse uma campanha de vacinação, por exemplo. A campanha de vacinação, você é influenciado, você é orientado a vacinar teu filho, mas você vacina se você quiser. Ok? Por isso que está essa discussão toda da pandemia, se vai ser obrigatória ou não. Né? A campanha tem essa diferença da lei. Então, a letra A a gente corta. Aí, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Conscientizar. O que a campanha de vacinação faz? Conscientiza a população a vacinar para poder prevenir de tal doença. E não influenciar para as pessoas que não têm que não podem receber a vacina, as pessoas ao seu lado têm que estar vacinadas para ser protegida. Então, você está conscientizando a população. Nesse caso, a questão certa é a letra B, porque está conscientizando, a campanha está conscientizando sobre as consequências do preconceito da sociedade. Sobre o quê? Sobre a direção feminina. Ok? Aí tá, a letra C está falando o quê? Reduzir os prejuízos causados pelos motoristas alcoolizados. Em momento nenhum citou álcool. Em momento nenhum citou acidentes. Né? Como a gente pode também cortar a letra D, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Se fosse uma crítica, não seria uma campanha. Porque campanha tem um objetivo em conscientizar, tem um objetivo em influenciar e beneficiar a tal coisa. E não é a letra E, porque também evitar os acidentes no trânsito envolvendo mulheres. Até o momento, nas frases abaixo, que nós observamos aqui, não falou sobre isso. Nós vemos claramente, stop discrimination, ok? Stop é parar. Então, para a discriminação. Então, por isso que é a letra B. Vamos continuar aqui com essas 3 palavrinhas que eu trouxe aqui para vocês observarem, né? Attention, atenção, family, feminino, drive, direção, act, ação, stop e pare, né? Stop é pare. Nessa terceira questão, ela é bastante grande, ok? Eu vou tentar reduzir o máximo, mas eu peço para que você pare o vídeo e tente
ler esse texto. Tente analisar as palavras para poder depois você conseguir me acompanhar nessa explicação, tá bom? Se quiser dar uma paradinha no texto, pode parar. Ok, vamos lá. Nós temos hip hop. O texto está falando sobre hip hop aqui nessa primeira palavra aqui. Nós sabemos o que é hip hop, ok? É um gênero musical. Aí nós vamos aqui, nessa primeira linha, nós observamos algumas palavras. A palavra cognata que encontramos é hip hop cultura, né? Nós temos aqui elements. Aí nós temos também, em algumas outras palavras aqui, nós temos uma palavra de cidade, que é o nome de uma cidade, New York City. Nós temos o numeral 1970, ou seja, meio que está trazendo uma trajetória da história, né? Uma história sobre o hip hop, né? Nós vemos aqui que foi em Nova York, em 1970. Aí nós temos a palavra aqui, term, que é termo, e vamos continuando. Used, que parece usado, né? Ou pode ser também. Nós temos practices, que parece praticar, né? Aqui parece praticar. Subculture, que parece uma subcultura. Aí nós vemos nas próximas parágrafos. Brazilian. Então, meio que o início falou uma história lá de Nova York, hip hop Nova York. O próximo está falando sobre o Brasil, né? Brazilian, citou nós brasileiros. Aí fala aqui Brazilian hip hop, então está falando sobre o hip hop brasileiro. Aí nós vemos aqui mais um pouquinho falando sobre especially, tá falando qual é a cognata aqui, especialmente em São Paulo. Nós vemos groups, que parece grupos. Nós vemos international. Nós vemos aqui influenced, que parece influência, né? Nós vemos no próximo texto, no próximo parágrafo, Brasília novamente. Tem aqui reflection of political, social, racial. Então, reflection parece o quê? Refletir. Political parece política, social e racial. Então, observamos que está indo para uma questão bem mais social, um texto que está falando sobre um gênero de música que nasceu, parece que está citando, nasceu em Nova York, e que depois falou o hip hop brasileiro em São Paulo, influencia em alguma coisa. Depois vem Brazilian Rap, né, que nós vemos a palavra reflexão, então dá uma reflexão sobre alguma coisa, então a reflexão de política, social, né, o social e o racial. Aí nós vamos ver o restante das palavras, nós vemos São Paulo e Rio, então tá aglomerado lá, né, a gente vê um limite regional entre São Paulo e Rio. Depois nós vemos names, use, que parece ser usado, então nomes usados, né, brasileiros no hip hop. Nós temos artistas aqui, sociopolitical, então uma questão social e política. E nós temos, por último, communities, que é comunidades. Aqui não é tanto, é um cognato muito semelhante, mas é um cognato, parece comunidade. Então, só pelas palavras cognatas, o que conseguimos entender? O gênero hip hop, um gênero de música, nós vemos que está falando que é uma cultura, e no parágrafo de cima a gente está observando que é uma cultura e cita Nova York em 1970. Então, meio que deu uma trajetória histórica. Ok? No segundo parágrafo, fala o hip hop brasileiro, né? E fala sobre também que acontece especialmente em São Paulo, que tem alguns grupos, né, em São Paulo, e é influenciado por alguma coisa. Aí no próximo parágrafo nós temos Brasília também é uma reflexão política, social e racial. E também nós vamos citando o que São Paulo e Rio
E artistas que então, nós temos algumas citações de artistas, nomes de artistas e temos a palavra sociopolítico e comunities. O que a gente pode observar disso aí? Que está falando do hip hop brasileiro, da uma trajetória, e que ele traz uma reflexão política, social e racial dentro desses grupos, né, em São Paulo e no Rio. Agora vamos lá ver as questões para a gente analisar. Aí tá, sendo a música uma das formas de manifestação cultural de um país, o rap brasileiro, a partir das informações dos textos, tem sido caracterizado. Letra A, pela influência internacional do nome das bandas e músicas, como instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia, pela irreverência dos cantores adeptos às suas vestimentas, como gênero musical de menor prestígio na sociedade, ou pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop. São algumas questões meio confusas, né? São algumas alternativas confusas. Mas eu acredito que daria para a gente cortar a letra C de cara. Por quê? Até o momento, a gente não viu citações de nomes. A gente, quando referencia cantores, também a gente não analisou nenhumas vestimentas, eu não observei nenhumas vestimentas, os cognatos que eu vi. E também, até então, a gente poderia cortar também a letra D, porque não desmereceu o gênero. Está fazendo uma trajetória do gênero, a trajetória histórica, depois a trajetória brasileira, ok? E que influencia, a gente viu a palavra influencia ali, ok? E letra E, pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero do hip hop. Falou dos primeiros adeptos, seria o quê? Seriam as primeiras pessoas que foram influenciadas pelo gênero, ou criaram o gênero, ou cresceram a partir do gênero. Até então não falaram desses primeiros adeptos, não falaram dessas primeiras pessoas, dessas primeiras conquistas, ok? Falaram principalmente sobre como o gênero tem influenciado os grupos e que existem grupos no Brasil, principalmente São Paulo, e que traz uma reflexão política e social. Aí a gente vem parar para pensar, o que a gente observou? Eu não digo agora que eu não escuto esse gênero musical, mas tem muitas músicas do estilo do hip hop, do rap no Brasil, que critica a sociedade, critica a política, critica a situação racial do nosso país. Então, acredito que seja a letra B por essa simples razão, pela simples frase de que o hip hop traz uma reflexão política, social e racial, que dá para a gente entender que é a letra B. Por quê? Como instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia. Traz uma reflexão. A música traz uma reflexão. Então, quando a gente volta no texto, aí eu já vou trazer algumas palavras para você entender, botar no teu vocabulário, entender melhor o texto. Está falando sobre o quê? Está falando inicialmente sobre o gênero que foi desenvolvido dentro de Nova York, né? No sul do Bronx, em 1970. Nós vemos também aqui no segundo parágrafo que o hip hop ele tem crescido no mundo, ok? Que também desenvolveu várias outras atividades, como breakdance, como os grafites, essas graffiti scenes aqui, especialmente em São Paulo, onde grupos são mais internacionais, são influenciados pela the old school hip hop against rap, que é o quê? Qual é essa old school? Que é meio que a escola do hip hop de 1970. Então, o Brasil foi influenciado pelo rap dos Estados Unidos, e que esses grupos estão crescendo bastante. E o rap ele tem servido como uma reflexão, deixa eu voltar aqui, como uma reflexão política, social e racial. Aí tem a palavra aqui, subúrbios. Vamos guardar essa palavra, subúrbios de São Paulo, que esses subúrbios são o quê? São as partes regionais, residenciais e as favelas do quê? Do São Paulo e do Rio. E que as letras, ela usa nome de artistas que frequentemente
dão adesão à questão sociopolítica da comunidade. Ok? Então, traz uma reflexão política, social e racial sobre a sua comunidade. Então, a resposta certa é a letra B. Como, o hip hop, o gênero hip hop também é como instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia. Então, é a letra B. Aí nós temos algumas palavrinhas aqui para vocês anotarem, que provavelmente podem aparecer em qualquer outro texto, que é develop, que é desenvolvido, e development, que é desenvolvimento, groups, que é grupo, often, que é frequentemente, where é onde, more, mais de quantidade, e but, mais de porém, ok? No próximo texto, nós temos outra imagem. Aqui nós temos uma imagem, nós vemos um numeral, né? Parece que é um numeral crescente. Aqui, um cigarro usado e uma frase. How long can you live? Aí, nessa imagem aqui, só por estar sendo um cigarro usado, nós podemos identificar que está falando sobre saúde e o uso do cigarro. E também pelo nosso senso comum, se a gente vê uma imagem, pega uma caixinha de cigarro, a primeira coisa que a gente vê é uma imagem de uma pessoa doente, uma pessoa com câncer, uma pessoa que toda com doenças de pele, da boca, pelo uso do cigarro. Ok? Então, pelo nosso conhecimento, a gente sabe que o uso do cigarro não é bom para a saúde. Aí a gente vai para as alternativas. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem a... Então, é o quê? Esses números aqui. Esses números aqui, eles estão correspondendo ao quê? Vamos ver lá nas outras questões, nas alternativas. Letra A, o comprimento do cigarro? Eu acho que não. Letra B, o tempo de queima do cigarro? Também acho que não. Porque um cigarro demora 30, 40, 60 minutos para poder terminar, acho que também. Também um cigarro não iria ter um tamanho de 20 centímetros. É absurdo. Tá, a idade de quem começa a fumar? Poderia. Quem sabe? A gente pode analisar. Aí parece que se fosse botar a imagem, a idade de quem começa a fumar, a gente descartaria esses aqui tranquilamente. Então, por que está aparecendo aqui ainda? Porque a numeração tá mostrando o tamanho exato do cigarro. Se fosse o tamanho, se a numeração tivesse correspondente à idade de quem começa, o cigarro deveria, a imagem do cigarro deveria começar em torno por aqui, né? Dos 20, dos 15, mas está começando do 0, então acho que não é de idade. Tá, letra D. Expectativa de vida do fumante? Certinho. Parece sim, a expectativa de vida do fumante. E a quantidade de cigarros consumidos? Pode ser também. Mas acredito eu que pode ser a expectativa de vida do fumante. Por quê? Vamos olhar no texto. How long can you live? Palavrinha que a gente deve aprender. Como a gente sabe como é que é vida? Life. Aí a gente... Vamos parar para pensar. A gente pensa assim, o que a gente mais assistiu na pandemia dentro de casa? Lives. Agora, o que é lives? Lives é ao vivo. Só que live, ela pode ser tanto ao vivo quanto viver ou sobreviver. E live é vida, com F, ok? Live com I, com V, pode ser ao vivo, sobreviver ou viver. Aqui se encaixa qual dessas três opções? Viver. Ok? Então, poderia e é sobre a expectativa de vida do fumante.
Aí, quando a gente para pensar, quando o cigarro, quando ele vai sendo utilizado, ele vai diminuindo de tamanho. Olha o nosso senso comum aí. Então, no momento em que a pessoa vai fumando, o cigarro vai diminuindo, diminuindo, até chegar ao quê? Ele tinha 60 anos de expectativa de vida, não tem mais. 50, vai diminuindo, vai 30% de vida, expectativa de vida. Então, essa é a ideia do pôster, né? Então, a resposta é a letra D, expectativa de vida de um fumante. Aí nós temos aqui as palavrinhas para a gente aprender. How long? How long e where, como a gente viu lá na outra questão, são palavrinhas que a gente tem que memorizar, porque são questions words. São aquelas perguntas, são as palavrinhas de pergunta. Ela sempre vai aparecer quando é uma pergunta. Então, how long é quanto tempo? Can ou to can, que é o verbo to can, é poder conseguir, e you é você, e live é viver. Então a frase está dizendo o quê? Aqui, tá? Vamos lá. How long can you live? Por quanto tempo você... Há quanto tempo você vive? Quanto tempo você vai viver? Né? Thaís está perguntando. E muito obrigada por assistir essa aula. Thanks for watching. Espero ter ajudado. Anotem os vocabulários, gente. Vocabulário é importantíssimo. Anotem vocabulário. Muito obrigada por estar nessa aula. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo para assistir essa aula. Não desista, ok? Se tem algum momento que você achou que eu possa melhorar, quer me dar alguma sugestão, mandem para a coordenação que eles vão me reencaminhar, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Tchau. Bye, bye.